Fala pessoal, estamos começando mais um podcast Ele Vive, um podcast que fala sobre vários assuntos relacionados à Bíblia, né? A gente fala sobre o Evangelho, trazemos vários temas aqui importantíssimos e o podcast de hoje está tremendo, está demais. Você não pode perder nenhum segundo. Preste muita atenção em todo o podcast, tá? Estou falando sobre amor, junto com meu amigo Léo, que está aqui comigo, mas quero agradecer antes de iniciar com ele, quero agradecer você aí que curtiu, que está seguindo, se inscreveu no nosso canal do YouTube. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência de todo mundo. Se você ainda não está seguindo a gente, procura aí nas redes sociais, Ele Vive Podcast, e no YouTube também, Ele Vive Podcast. Procura aí, acha a gente aí por aí que você vai gostar bastante do nosso conteúdo. Agradecer também ao pessoal do Studio Box que está cedendo aqui para a gente poder fazer esse podcast e levar o Evangelho cada vez mais longe. Compartilhe com seus amigos aí se você está gostando do nosso podcast, tá bom? Vamos falar com o Léo que está aqui junto comigo. Fala, Léo, tudo bem? Tudo bem, Bruno? Como andam as coisas, pessoal? Incrível, muito bom estar aqui. Já é o segundo podcast aqui, né, nessa sequência, nessa série, falando sobre amor, tá incrível. Expectativa alta aí pra gente dar sequência na nossa conversa. Legal, Léo. Ó, gente, nós iremos falar sobre 3 pontos, tá? A gente vai falar sobre cobiça, idolatria e imoralidade. O que isso tem a ver com amor? Vamos começar com a cobiça. Como a cobiça pode interferir na nossa capacidade de amar a Deus e aos outros? E qual é a importância de resistir a esse sentimento, Léo? Nossa, essa pergunta é profunda, profunda, né? A cobiça, ela é uma ação, né, humana, né, do Adão caído, né? Ele cobiçou aquilo que ele não tinha. Ele não tinha, né, lá no paraíso, o conhecimento sobre o bem e o mal, o conhecimento de Deus. Ele cobiçou o que não tinha. Então, qual que é o maior desafio? Né? Eu falo que isso impede as pessoas de ter um melhor relacionamento com Deus. A cobiça é quando eu tenho uma expectativa, uma visão, uma expectativa, eu falo equivocada. Por quê? Porque eu estou olhando para o que eu tenho, mais para o que eu não tenho do que para o que eu tenho. E eu cobiço aquilo que não é meu. Sabe aquela frase que diz, a grama do vizinho é sempre mais verde? Né? Aquela passagem muito importante, enquanto Davi estava ali focado, né, dentro do seu mandato ali, do seu reinado, estava tudo ok. Um dia ele foi até a janela e ele cobiçou uma mulher que não era a mulher dele. Ali começou uma ruína impactante na vida de Davi, que mesmo ele tendo um coração quebrantado, gerou muitas consequências. Deus o perdoou, sim, né? Mas as consequências, muitas consequências ficaram com com as próximas gerações de Davi e com Davi, né? Então, a cobiça é um sentimento ou é uma ação que nós precisamos lutar contra ela, né? Por que nós devemos lutar contra a cobiça? Porque a cobiça, nosso tema hoje é amor, né? Então a cobiça é o contrário do amor, né? Porque o que é o amor? O amor é quando eu desejo o bem para o outro, o amor é quando eu entrego, eu me coloco na posição do outro. A cobiça não, a cobiça ela pega e eu quero só para mim. Eu quero o que é do outro, né? Tá ali correlacionado com a inveja. Eu quero do outro, né? Então, quando eu quero do outro, eu quero o que não é meu, eu cobiço ter e o outro não ter, porque eu quero estar com um status maior do que o do outro. Eu tô entrando num padrão de egoísmo. E esse padrão de egoísmo, lembra? Eu amar assim, como a gente falou no outro episódio, amar a si mesmo, para depois amar o outro, né? Então, quando eu entro nesse padrão de egoísmo, eu vou para o narcisismo, e não no amor próprio, né? Eu vou para o eu quero tudo para mim, né? E quando a gente está nesse processo de cobiça, a gente entra num padrão onde, infelizmente, vai ser difícil de ser feliz. Porque todas as vezes que você alcança algo, né, a grama do vizinho é sempre mais verde. Fui lá e consegui a casa do vizinho. Só que agora o vizinho é o outro. Né? Você sempre vai querer um pouco a mais. Né? Nunca chegou ao fim, nunca está satisfeito. Né? Então, quando a gente entende que isso nos afasta do amor de Deus, nos afasta do amor ao próximo,
a gente começa a perceber que essa ação de cobiçar deve ser... a gente deve lutar contra isso dentro de nós, sabendo que existe esse desejo desde Adão. Né? A gente tem na herança adâmica aí, né? A gente tem esse desejo dentro de nós. E a gente consegue lutar contra isso, Bruno? O que você acha? É difícil. Conseguir a gente consegue, mas é difícil. É todos os dias. A cada minuto é a luta contra a cobiça. Porque nós somos pecadores. A gente não estamos livres do pecado. Até no episódio sobre o pecado a gente falou sobre isso. Que o pecado muitas vezes é um acidente. Porque você não sai da sua casa querendo bater o carro. Mas pode ser que bata. Mas você luta para não bater o carro. E o pecado é a mesma coisa, e a cobiça não deixa de ser um pecado quando você está cobiçando. E também a cobiça, eu vejo da seguinte maneira, Léo, não sei se você concorda comigo. Quando eu estou cobiçando, eu já estou sendo ingrato com o meu coração. Ingrato com as coisas que Deus me deu. Porque se Deus me deu uma casa com pouca grama, é aquilo que eu consigo cuidar. É aquela grama que eu consigo cuidar. Porque se eu tiver uma grama maior, eu não vou conseguir cuidar. Se a grama do meu vizinho é maior, mais verde, é porque Deus deu a capacidade para ele, Deus deu aquilo para ele, que ele consegue cuidar daquilo. A partir do momento que eu cobiço algo que não é meu, eu estou sendo ingrato com as coisas que Deus me deu. Então, para a gente pensar na cobiça, vamos pensar da seguinte forma. Você é cristão, você ama a Deus sobre todas as coisas, que nós falamos bastante sobre isso no primeiro episódio. Então você é grato pelas coisas que Deus te deu. Deus te deu uma esposa maravilhosa, Deus te deu uma casa boa, não importa o tamanho da sua casa, não importa o seu carro, não importa se o seu carro está parando a cada esquina. É esse carro que Deus te deu. O seu processo para você ter um carro novo, você tem que passar por esse carro. Quando você cobiça o carro do seu irmão, do seu amigo, do seu vizinho, quando você cobiça outra mulher, quando você cobiça, você está sendo ingrato com o que Deus te deu. E isso faz com que você se afaste do amor de Deus. Porque Deus não gosta da ingratidão. Deus não é ingrato. Deus não gosta da ingratidão. Isso te afasta de Deus. Então, quando você cobiça, você automaticamente está sendo ingrato. Né? Você está deixando tudo que você tem, tudo que Deus deu para você, tudo que Deus preparou na sua vida, você está deixando para trás porque você quer algo que não é seu. Bruno, deixa eu trazer um negócio, um ponto que é forte, né? A cobiça não é ambição. Porque às vezes a gente fala dessa forma, parece que assim, eu tô cobiçando um carro melhor. Nossa, não pode cobiçar, porque você... Não, cobiça é uma coisa, ambição é outra. Então você tem que ter... Eu me amo. Então, se eu me amo, eu quero um carro melhor. Sim, exatamente. Beleza? Então, se eu me amo... Mas assim, eu me amo, eu quero um carro melhor, mas meu vizinho pode ter um carro, inclusive, melhor do que aquele que eu quero, que para mim tá tudo bem. Sim. Inclusive, eu vou ficar muito feliz porque ele conquistou esse carro. Né? A cobiça não. A cobiça, ela quer para si. Então, assim, eu quero ter um carro top, eu quero que o vizinho tenha um carro velho, para ele me ver com um carro top, olhar para mim e falar, cara, aquele cara lá é melhor do que eu. Então, efetivamente, a ambição eu creio que é extremamente importante. Inclusive, eu costumo dizer que eu sou ambicioso pelas coisas eternas. Né? Eu amo demais falar desse assunto, sou ambicioso pelas coisas eternas. Eu gosto de falar que eu quero... a Bíblia diz que alguns vão governar sobre cidades e assim vai. Eu quero governar muito, entendeu? Eu sei, sim. Eu falo que a gente precisa ter ambição na vida espiritual, a gente precisa ter ambição, não só na vida material, né? Mas eu preciso ter ambição de ter uma vida mais saudável, ambição de ter uma família cada vez mais feliz. Sim. Eu acho que essas ambições são extremamente importantes. Mas a gente tem que, como você disse, tomar muito cuidado todos os dias para que isso não vire cobiça. Exatamente. Para que eu queira aquilo sem ter que trabalhar por isso. Para que eu tenha aquilo, eu tenho aquilo porque vai cair do céu. Né? As pessoas falam... se tá todo mundo no buraco, então tá tudo bem. O que não pode só eu estar no buraco. Né? Cobiça é querer querer estar numa posição diferente daquilo que você efetivamente correu atrás para fazer. É querer que o outro não tenha para que você tenha, querer efetivamente o do outro. Até porque eu costumo dizer assim, né, que a mulher do outro pode ser até tá lá se arrumando mais, isso mais, porque você não conhece os desafios dela. Né? Eu falo que a minha esposa é a mais linda do mundo. Beleza? Então, imagino que alguém deve já ter cobiçado ela. Mas eu que tenho. Né? Sou eu que efetivamente
tive a ambição de estar com ela. E passei todas as coisas boas. E também as coisas ruins. Sim, claro. Né? Então, quando a gente de verdade se aprofunda num relacionamento, numa amizade, a gente fala que quando a gente come muito sal junto, é que a gente começa a entender de verdade quem é o outro e ver que a grama é mais verde, mas às vezes no fundo da casa tá sujo. É verdade. Entende? Então, a cobiça ela é meio cega nesse ponto, Sim, né? sim. Lembra da passagem que a gente acabou de falar de Davi? Davi estava na sacada e ele tinha... dezenas de concubinas, ele tinha qualquer mulher que ele quisesse ali, mas ele quis aquela que ele não podia. Né? A cobiça efetivamente é um pecado. Né? Ela não é um problema, ela não é um erro. A cobiça efetivamente é um pecado. É um pecado. É um Exatamente, exatamente. E você falou da ambição. A ambição tem tudo a ver com o princípio da prosperidade. Você ter um carro bom, você ter dinheiro, você ter uma casa, uma mansão, isso não é pecado. Né? Não é Pecado é você querer do outro e querer que o outro não tenha. Além de querer o dele, não querer que ele tenha. Né? Então, isso sim a gente coloca como pecado e errado. Agora, ter o carro bom, ter uma casa boa, poder viajar, curtir com a família, isso não é pecado. Pelo contrário, isso é prosperidade. Isso que aí. também vem de Deus, a prosperidade. Deus. Então, Perfeito. se você é próspero, né, Deus abençoe, né? Graças a Deus. Né? Se você está no caminho, está prosperando dia a dia, graças a Deus também, né? Isso Deus aí. é bom o tempo todo. E se te falta alguma coisa para chegar lá, o pai do amor diz que, né, como foi perguntado a Salomão, né, o que você quer, né? Muitos diriam, nos dias de hoje ainda, alguns ainda diriam iPhone 14, né, 15 agora, né? Mas Salomão disse sabedoria. Né? Então a Bíblia diz que aqueles que querem sabedoria que peçam ao Pai. Ele é um pai justo, um pai bom. Né? Então aquilo que você não tem, você pede ao Pai, porque o Pai é o Pai de amor, ele está disposto ali com os braços abertos, disposto para poder contribuir. E o que é a cobiça? A cobiça eu não quero, eu quero atalho. Eu quero sem ter, sem fazer. Eu quero ser, eu quero ter sem ser. Né? Então isso é o que a gente direciona, e a Bíblia diz que a cobiça então é um pecado. Isso, e como todo pecado, afasta de Deus. Afasta de Deus. E o amor de Deus vai se afastando também do amor de Deus. Léo, de que maneira a idolatria pode se manifestar em nossas vidas e prejudicar nosso relacionamento com Deus? Como podemos evitar cair na armadilha da idolatria? Idolatria é um assunto que a maior parte das pessoas, hoje elas ainda têm dificuldade de separar. Porque quando a gente fala idolatria hoje, pronunciou a palavra, alguém que é católico já fica chateado com a gente. Entendeu? Porque você fala, não, fulano é idólatra. Não, porque você está falando já dos meus santos, disso, daquilo, da imagem que eu tenho aqui, o que eu coloco na pingente, o que eu coloco no carro, e assim vai. Então, idolatria é tudo que eu coloco acima de Deus. Beleza? Ou no lugar de Deus. Tudo que eu coloco acima de Deus ou no lugar de Deus, eu estou idolatrando. Né? E se eu estou idolatrando, a Bíblia diz que Deus não aceita o segundo lugar. Né? Verdade. Ele não aceita o segundo lugar. Então, assim, se eu estou colocando alguma coisa acima de Deus, eu tô me afastando de Deus, porque ele não aceita ser o segundo lugar. Só que a idolatria não é só da imagem. A idolatria não é só do santinho aqui, o santinho lá, ou da imagem tal, como muitas pessoas pensam, né? Mas tem muitas pessoas que talvez não idolatram uma imagem, mas elas idolatram seus filhos. Sim. Elas idolatram o dinheiro, elas idolatram o que elas conquistaram, elas idolatram a posição que elas têm, elas idolatram pessoas, artistas. Sim. Né? Muitos artistas se idolatram. Né? Se idolatram, se consideram um deus. E muitos, inclusive, professam isso, né? Que são melhores que Deus, que são deuses, e assim vai. Né? Então, a idolatria ela te afasta de Deus, por quê? Porque só existe um que deve ser exaltado e honrado, e a Bíblia diz que os anjos cantam, santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, e vão cantar eternamente. Então, o que é idolatria e por que ela me afasta de Deus? Né? É quando eu coloco qualquer coisa na frente de Deus. Por isso que lá no Velho Testamento tinha um menino que ia ser sacrificado, né? Então Deus pede Isaac, né? Por quê? Porque tinha um pai que sonhou tanto com o filho,
que a gente precisava entender na história se o filho estava acima de Deus ou estavam abaixo de Deus. Aí Deus pede o filho. Aí o pai vai levar esse filho para ser sacrificado. E quando ele está levando esse filho para ser sacrificado, Deus entende, cara, esse cara me ama acima do filho dele, né? E eu sei que você me ama. E quando a gente consegue fazer esse comparativo de amor e idolatria pensando num filho e não na imagem, a gente vai perceber que isso é muito mais profundo. Tem algumas pessoas que a gente fala de idolatria, você fala, eu sou meio idólatra com o Corinthians, né? Eu sou meio idólatra com o futebol, eu sou meio idólatra com qualquer... Você fala, isso é tão pequeno, né? Para quem tem filho e ama os seus filhos, quando a gente lê essa passagem, fala, cara, Deus pediu o filho do cara, velho. Você é doido. Eu acho que eu não tinha coragem. Eu acho que Deus me perdoa, porque assim, agora eu entendi porque Jesus morreu na cruz, cara, porque eu não tinha coragem de dar meu filho. Muito menos cumprir o mandamento todo. Dá meu filho, imagina, dar meu filho não tem condição. Pior que eu tenho 4, se desse eu ficava 3 ainda. Não fecha conta. Não fecha conta. Entendeu? Então, assim, imagina um filho que ele, inclusive, que é um filho de um sonho, que é um filho da promessa, que é um filho que Deus deu, que todos os filhos foram dados, mas aquele era o filho que, né, nos 45 do segundo tempo. Então, assim, quando a gente olha para isso, a gente percebe que ao longo da vida a gente acaba ficando muito idólatra, durante muitos pontos. A gente precisa se arrepender disso, porque a Bíblia também diz isso, Bruno, que isso também é um pecado. A idolatria é um pecado, está escrito lá, né? Toda a honra e toda a glória a Deus. Não se curvai a outros deuses, não idolatrai outros deuses. Quando a gente fala em idolatrar outros deuses, né, na verdade é você colocar amor naquilo que fica acima de Deus, né? Aquilo que você você ama tanto algo que está acima de Deus. Então, juntando com o nosso tema de hoje, se a gente pensar, poxa vida, tem pensamentos muito rasos, eu já vi pensamentos muito rasos sobre isso. Tipo assim, poxa, eu amo meu carro. Eu amo meu carro, então eu lavo meu carro. Então, minha mulher não pode colocar um batom no meu carro. Meu filho não pode derrubar uma pipoca no banco do meu carro, que eu já fico doido. Já é idolatria, meu amigo. já é idolatria, já é um passinho, Daí tem gente, já vi também, gente, que coloca idolatra a mãe. A mãe é sagrada, é santa, mas calma, não é bem por aí, né? O caminho não é bem esse. Mas idolatra a mãe. Aí o casamento não vai bem, porque a esposa não se dá bem com a mãe. Porque, gente, tem coisas que tá na nossa identidade, tá em nós. Mãe é mãe, esposa é esposa, pai é pai, marido é marido, né? Às vezes se confundem em alguns relacionamentos, mas quando você coloca qualquer coisa, você ama mais que Deus, então aquilo se torna idolatria, não tem como. Então, você colocar coisas simples acima de Deus, pronto, já virou idolatria, você está pecando, você já está amando algo que não é para ser amado dessa forma, né, Léo? Quando está rompendo alguns princípios, né, Bruno? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que eu sou corintiano, beleza? Então tá bom, eu gosto do Corinthians, é o esporte, é futebol e assim eu entendo. Para mim, Corinthians não é religião. Né? Então, se acabar o futebol, eu vou sobreviver, eu vou viver e a vida segue. Né? Mas às vezes, olha só que louco, às vezes muitas pessoas falam assim, não, meu time do coração não está acima de Deus. Mas às vezes o time, ele está tão acima que ele rompe até princípios. Por exemplo, eu sei que Deus não quer que eu tenha uma boca imunda, né? Que eu não fale palavrão e assim vai. Mas aí na hora do jogo eu fico tão nervoso que eu vou lá e sai palavrão, eu xingo, eu quero que o outro morra. Eu falo isso e falo assim, o que eu tô fazendo? Eu tô rompendo os princípios de Deus por conta daquilo, ou seja, aquilo é maior que Deus. Você concorda comigo? Sim. Porque se aquilo não fosse maior que Deus, aquilo não me fazia romper princípios. Sim. Então se aquilo me faz romper princípios é porque aquilo tá em cima, não tá embaixo. Então tem muita gente que diz, não, imagina, pra mim nada a ver. Não, Deus sobre todas as coisas, mas os princípios estão sendo rompidos. Aquilo que rompe os princípios me afasta de Deus. Me afasta de Deus. E se rompe os princípios, tem poder de romper os meus princípios e me afastar de Deus, é porque aquilo está acima de Deus. Né? Porque aquilo está sendo mais forte, tá influenciando mais a minha vida naquele momento que Deus influenciaria. Né? Porque eu tô fazendo aquilo que Deus disse para eu não fazer. Né? Então, naquele momento, quem está sendo o meu Senhor? De verdade? Sim. Deus ou aquilo que está me fazendo
errar ou caminhar por outros princípios, né? Eu costumo dizer que o inimigo é sutil. Né? Então a gente precisa ter sabedoria para a gente falar, opa, peraí. Né? Como eu disse lá no primeiro episódio, eu sou o vilão. Eu preciso, entendi isso aí, eu preciso mudar essa forma de pensar, porque a idolatria não é só uma imagem. Eu vou voltar uma fala sua também, você disse, a gente estava conversando, né, e na verdade eu falei, acredito, eu não vou lembrar mais, já esqueci, mas eu falei assim, a gente não está cristão, a gente é cristão. Então, no jogo de futebol, não é que eu ficar lá falando de Deus no jogo, não tem nada a ver. Mas eu tenho que ter meu comportamento cristão. Por mais que eu tenha uma cultura onde minha família inteira falava palavrão, gritava, chutava, quebrava as coisas, bebia pra caramba, todo mundo embriagado na hora do jogo, tal. Não, peraí, eu entreguei minha vida a Cristo. Se eu entreguei minha vida a Cristo, eu sou cristão. Se eu sou cristão, alguns hábitos, o velho homem vai ter que morrer. Vai ter que morrer. Eu vou ter que abrir mão, né? E olha só, né? Que interessante isso, que tem tudo a ver com o amor e com a idolatria que a gente está conversando. Quando eu entendo que Jesus é o meu Senhor e Salvador, Ele é meu Senhor. E se Ele é meu Senhor, Ele é o dono da minha vida. Se Ele é o dono da minha vida, Ele começa a ser o decisor. Né? Então eu olho para Ele para decidir. Agora, se eu tiver que olhar para o Corinthians para decidir, se eu tiver que olhar para a conta bancária para decidir, se eu tiver que olhar para as pessoas que eu convivo, para o meu chefe para decidir, né, para as empresas que eu atendo como consultor, talvez eu erre os princípios. Né? Talvez eu vá para um caminho diferente. Então, como Ele é meu Senhor, Ele tá no filtro de todas as coisas. Né? E aí, para mim, o principal ponto do amor aí em Cristo, tanto na cobiça, na idolatria, nos nossos próximos pontos, é a obediência. Né? No livro do Homem ao Máximo, você falou que já fez o curso, você vai lembrar, diz que mais vale uma grama de obediência do que uma tonelada de oração. Né? Por conta da atitude. Né? Então, quando a gente de verdade está disposto a ouvir um podcast desse, quando a gente está disposto a melhorar, né? a mudar, a se transformar, a aceitar esse renovo de Cristo que pode trazer nas nossas vidas, a gente começa a entender, a gente começa a filtrar as coisas. Opa, eu não pensava que isso aqui era uma idolatria. Né? Efetivamente, problema nenhum com o Corinthians. Né? É o meu time do coração, minha família torce pro Corinthians. Nasci lá na Zona Leste de São Paulo, entendeu? Então já tem toda uma essência lá da Zona Leste, tudo mais. É legal, é futebol, adoro futebol, gosto de jogar bola também. É incrível. Mas isso não é Senhor na minha vida. Isso não é o meu Deus. Isso não me define. Isso está abaixo e bem abaixo de quem é Deus para mim. Né? E aí eu desconsidero o Corinthians como idolatria. Agora, se... Né? Tá acima disso, tá mudando a minha forma de pensar, tá me fazendo falar o que eu não falaria na igreja, né? Tá fazendo eu romper princípios, eu preciso rever isso, pedir perdão para Deus, me arrepender dos meus pecados, né? E efetivamente tomar uma atitude de amor diferente, né? Porque a gente como pai sabe que a gente está influenciando os nossos filhos e a comunidade e as pessoas. Eu falo que quem é cristão, né? Vamos dizer isso aqui, ó, que o cristão deveria estar olhando para Deus, né? Quem não é cristão costuma estar olhando para o cristão. É verdade. Né? Então, verdade. assim, o filho do cristão apanhou na escola, e aí? Vamos ver como que o cristão vai reagir agora, né? Vamos ver o que ele vai fazer lá na escola, porque se não fosse cristão, ele ia lá e xingava todo mundo, tava tudo bem. Mas como cristão, ele não pode fazer isso. Não pode fazer isso depois chamar eu para ir pro culto. Né? Eu estou falando que a gente é perfeito e a gente também não vai errar, infelizmente. Né? Mas quando a gente começa a entender que existe algo que está tomando lugar, que Deus não está no centro, está tomando lugar de Deus, a gente precisa entender que isso é idolatria e, como eu disse, se arrepender disso, né? E retomar o relacionamento com Deus, dizendo para Ele que Ele é o único e suficiente nas nossas vidas. Né? É mais ou menos isso. Ô, Léo, dando um ensejo ainda, quero falar da imoralidade. Como a imoralidade impacta no nosso entendimento do amor divino? Profundo demais. Você tá com essa pergunta profunda, Bruno. Boa. Bom, profundo demais. Ó, o que é imoralidade, né? A maior parte das pessoas entende que imoralidade é uma palavra bem profunda. As pessoas entendem. Quando fala fulano é imoral,
Aí quando fala por imoral aqui, a pessoa que rouba, a maior parte das pessoas vai para esse lado, que pega o que não é dele, ele é imoral. Não, a imoralidade está a palavra ela está conectada com a falta de moralidade, principalmente na área sexual. E imoralidade está voltada à área sexual, a imoralidade sexual, que vai meio que ajuntar aí os pecados que a gente está conversando aí, né? Fazendo esse paralelo com o nosso tema que é o amor e o quanto isso afasta a gente de Deus e faz a gente perder o amor, né? Ou se distanciar do amor, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Né? Ele é o amor, ele não tem amor, ele é o amor. Então quando a gente fala dessas coisas, desses pecados, a gente está se afastando de Deus, então a gente está se afastando do amor. Quanto mais longe de Deus, mais difícil, dificuldade de amar, de se sentir amado, e assim vai. Então a imoralidade é o quê? Aí as pessoas falam, imoralidade, Léo, principalmente nos cursos, nós falamos pra gente, masturbação, pornografia, isso aqui é imoralidade? Isso é imoralidade. Cobiça, desejar a mulher dos outros é imoralidade. Mas as imagens mentais de pornografia, que muitas vezes foram plantadas na gente através de vídeos e coisas que talvez a gente assistiu há pouco tempo ou há muito tempo, né, também são frutos de imoralidade. E segundo a Bíblia, é idolatria. Né? Tanto a pornografia quanto a masturbação também é idolatria. Né? Estou me idolatrando o meu próprio corpo. Estou cobiçando alguém num vídeo né? Que não é meu, que não é minha. É interessante que é bíblico isso, gente. Tem na Bíblia, tem uma passagem que fala sobre isso. Não vou lembrar a passagem, se eu lembrar, até o final eu falo qual é a passagem. Isso aí. Então, assim, a imoralidade é a sujeira da mente, né? O quanto a mente do ser humano está suja. A Bíblia diz, e as pessoas dizem que isso também é um ditado, né? Que a boca fala o que está cheio, o coração, né? Então, do que está cheio a pessoa? Né? Então, se a pessoa está consumida pela imoralidade, consumindo pornografia, consumindo imagens sujas, consumindo conteúdos ao ponto de inclusive gerar uma atitude como a masturbação, entre outras atitudes, ou até o adultério, né? A imoralidade, então, dentro do que eu creio, ela está longe de Cristo. Longe de ser um amor divino. Ela está se afastando de Cristo, porque Cristo é puro, Jesus é puro. Né? Então, de novo, a imoralidade também é um pecado. Né? Então as pessoas falam assim, Léo, olha o que eu já ouvi, Bruno. Por exemplo, mas eu imagino a minha esposa. Né? Então não tem problema, porque eu estou me imaginando aqui com a minha esposa, né? Então não tem problema. Você pediu para ela, se você pediu para ela, ela deixou, aí tem consenso. Não tem coragem de fazer isso não, então é imoralidade. Nem clubice é cobiça, porque você está imaginando uma coisa que ela não deixou você fazer. Você está cobiçando uma coisa que não poderia ter. Então, de verdade, a gente precisa entender isso e inclusive dar a devida importância, entender que é um pecado, de verdade abandonar, de verdade entender que isso prejudica a nossa vida e o nosso resultado. Fazendo um paralelo aqui, que não só cristão, mas os estudos dizem que o vício da pornografia, por exemplo, e da masturbação, ele é tão forte quanto o da cocaína. Sim, já vi esse estudo. Né? O estudo diz que pessoas que têm o vício da masturbação e da pornografia costumam ter 45% a menos de resultado do que pessoas que não têm esse tipo de vício. Beleza? É tão profundo isso que jogadores de futebol se abstêm. Né? Atletas se abstêm, porque isso consome tanto, ele rouba tanta energia do corpo, da mente, do espírito, que afeta no resultado final. Então não é só uma coisa que acontece, não é uma coisa só que os adolescentes, não é uma coisa que... Não, é pecado, precisa ser tratado, não é um problema, é um pecado. Né? Então precisa ser tratado como um pecado. Então se eu te aconselho, posso falar que não tem problema com isso? Já tive esse problema durante muito tempo na minha vida. Demorou para essa ficha cair. Né? Depois dos cursos, do Homem ao Máximo, inclusive, eu descobri isso. E hoje eu posso dizer o antes e depois. Né? Que talvez um viciado possa dizer. Dizer assim, cara, o meu resultado antes, o nível de pai que eu era antes, o nível de esposo que eu era antes, e o nível depois,
Né? Então, se eu me amo, eu quero o melhor para mim. Né? Se eu me amo ao ponto, o melhor chega para minha família. Então, não estava chegando o melhor para minha esposa, não estava chegando o melhor para os meus filhos, porque o que estava entrando dentro de mim estava saindo e não era bom. Né? Então, quando eu entendi isso e efetivamente abandonei isso, me arrependi, pedi perdão para Deus, me reconciliei com Deus, isso de verdade transformou a minha vida e transformou a forma de amar. Tanto é que depois que eu fiz um curso, como eu disse para você, do Homem ao Máximo, a gente começou a ministrar esse curso, eu falei, cara, isso aqui precisa se espalhar, outras pessoas precisam saber disso, porque foi ali que começou a cair minha chave em relação do que era problema na minha vida e o que era pecado. Porque um problema te deixa como um coitado, né, Bruno? O problema deixa você coitadinho. Agora, quando você fala de um pecado, não tem outra escolha a não ser, se você for ser obediente, é abandonar, é pedir perdão, é resolver as coisas efetivamente, porque vai contra aquilo que Deus pediu para você fazer ou mandou você fazer. Exatamente. Léo, quero agradecer mais uma vez por mais um episódio. Vamos falar mais no próximo episódio sobre o curso Homem ao Máximo, que é muito bacana, que eu já fiz esse curso também, e o Léo ele ministra esse curso, então daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Vamos continuar esse assunto, mas muito obrigado por enquanto. Obrigado, Brunão. Até mais, até o próximo. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus. Gente, ó, eu quero falar uma coisa para vocês. Encaminha esse vídeo, esse podcast para os homens aí da sua casa. Tá? Pro seu marido, pros seus filhos, encaminha pros homens, porque é importante, é um assunto, gente, que tem que ser levado a sério e ser levado pra frente. Então encaminha esse assunto aí, que vai ser muito bacana, eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua vida. Brunão, posso fazer um adendo bem rapidinho? Esse assunto às vezes parece bem masculino, Bruno, mas ele é feminino também. É verdade. É feminino também. Tem pesquisas que dizem, né, que, inclusive nos últimos anos, há um crescimento absurdo em relação às mulheres viciadas em pornografia. Então, é um assunto masculino para muita gente, mas ela tem um alcance feminino também. Então, caminho para todo mundo. Para todos aqueles que você entenda que precisa disso. Caminha para todo mundo, Precisam abandonar esse e tudo aquilo que a gente conversou, que não foi uma coisa só, teve vários assuntos. Exatamente. Então, se tocou você, encaminha aí para essas pessoas, que vai fazer diferença, eu tenho certeza. Exatamente. Gente, muito obrigado pela audiência de todos. Daqui a pouco não, né? Agora você já pode fazer isso. Entra aí nos outros podcasts que nós já gravamos, tá? Tem aí vários assuntos muito bacanas. Se você tá gostando, segue a gente aí nas redes sociais também. Um grande abraço para todo mundo, beijão no coração, gente. Até mais. Tchau, tchau.